Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é professor Felipe Molinar e nesse vídeo nós vamos tratar sobre o equilíbrio de partícula no espaço. Então, nós vamos estudar aqui as condições sobre as quais uma partícula ela está em equilíbrio. E esse conceito de equilíbrio, ele é interpretado justamente a partir da primeira lei do movimento de Newton e é utilizado aqui para nós para determinar as forças que agem em corpos em repouso. E ao longo dessa sistemática de discussão do equilíbrio de uma partícula no espaço, nós podemos entender que essa primeira lei de Newton, que ele desenhou, que ele tratou aqui para nós, esse equilíbrio da partícula é usado para resolver uma infinidade de problemas práticos na engenharia. Muitos deles aqui incluindo o que se chama de lanças de guindastes, os sistemas de cabos e corpos rígidos submetidos a forças concorrentes. Também podendo fazer uma análise nesse sistema de resolução de problemas, o equilíbrio da partícula pode ser inclusive utilizado até para formar uma base de conhecimento para o estudo de treliças, ok? Então, esse sistema para equilíbrio de uma partícula, ele tem uma finalidade muito consistente para as questões que envolvam os problemas da engenharia no tocante à parte de estática. E aí, para nós fixarmos aqui no caso, essa primeira lei de Newton, o que estabelece essa primeira lei? E Newton disse, nos enunciados do livro do Principia dele, que na ausência de forças externas, um corpo em repouso, ele permanece em repouso, então ele permanece aqui em repouso, e um corpo em movimento, ele permanece em movimento com velocidade constante, ou seja, com uma velocidade escalar constante em uma linha reta. Então, esse conceito aqui de equilíbrio de uma partícula, justamente ele provém dessa primeira lei de Newton. Só que tem alguns detalhes que devem ser expressos, entendidos aqui na questão da primeira lei de Newton, que o Newton, ele não faz uma distinção entre uma partícula que ela está em repouso e uma partícula que se move com velocidade constante. Então, essa partícula que ela está em repouso ou que ela vai se mover com velocidade constante, ela estará em equilíbrio aqui para nós. Então, essa primeira lei de Newton, ela sugere que não há forças agindo nessa partícula ou que as forças que agem sobre ela se anulam, justamente proporcionando aqui uma resultante nula. Só que nós podemos entender, então, num sentido mais limitado aqui, nós podemos até pensar que essa partícula ela é um ponto de massa concentrado, ou seja, é um corpo de tamanho infinitesimal. Só que em muitas situações práticas aqui nosso, entretanto, esse corpo de tamanho infinito, ele pode ser justamente tratado como uma partícula. Então, essa lei, esse conceito aqui exposto por Newton, ele pode justamente ser tratado aqui nessa questão de equilíbrio de uma partícula, pode ser interpretado de duas maneiras. Só que nós aqui justamente estamos fazendo uma interpretação dessa lei para melhorar o nosso entendimento para a questão de equilíbrio de uma partícula. Que a primeira delas é justamente que as forças que agem sobre uma partícula, elas têm uma resultante nula, ou seja, todas essas forças que atuam, elas devem ser nulas no sistema geral. E a segunda interpretação, que as forças que agem sobre uma partícula, elas não produzem variação no movimento da partícula. Mesmo tendo uma força, 2, 10, 20 forças, quantas forças estiverem naquele sistema da partícula, elas não produzem uma alteração, uma variação no movimento dessa partícula. Então, o estudo da estática, ele trata de corpos sem movimento. Então, essa sistemática, essa primeira lei de Newton aqui, ela é muito importante nós entendermos ela justamente para aplicarmos as equações de equilíbrio aqui. E aí, normalmente, o objetivo do estudo da estática é justamente determinar aquelas forças desconhecidas que agem sobre ou dentro de um sistema que está em equilíbrio. Então, essa sistemática
da primeira lei de Newton, nós podemos supor que se o sistema está em equilíbrio e então usar as equações aqui de Newton traçadas para o equilíbrio, nós podemos determinar as chamadas grandezas desconhecidas, ou seja, nós podemos determinar grandezas aqui desconhecidas. Grandezas desconhecidas. Exemplos de grandezas desconhecidas, nós podemos determinar forças aqui no caso, e também nós podemos determinar aqui grandezas geométricas. Grandezas geométricas. Então, são dois pontos que nós podemos, utilizando o equilíbrio de uma partícula aqui no espaço, determinar. Então, seguindo nesse sistema, para manter o equilíbrio de uma partícula no espaço, nós temos o que se chama de uma lei, aqui proposta por Newton, no caso, que é que a primeira lei dele, que é, traduzindo aqui pela uma equação, que é dita da seguinte forma: o somatório, então, de todas as forças que atuam naquele sistema, naquela partícula, ela é nula. Então, ou seja, somatório de todas as forças que atuam, ele deve ser igual a zero aqui, ou seja, a resultante das forças é nula. Então, aqui a resultante e aqui é a palavra nula. Então, resultante é nula. Então, isso aqui nós devemos entender que essa equação ela é verdade para sistemas de forças tanto coplanares, bidimensionais, para sistemas não coplanares, aqueles entendidos aqui para nós como sistemas tridimensionais. Então, já que a força resultante é nula, ou seja, essa resultante aqui ela é nula, então a soma das projeções, das projeções aqui no caso, a soma das projeções aqui sobre os eixos cartesianos x, y e z são nulas. Então, o que nós temos? Para o eixo x, aqui o somatório das forças ele é igual a zero. Para o eixo y, o somatório de todas as forças que atuam nesse eixo y é igual a zero. E a mesma coisa para o eixo z. O somatório de todas as forças que atuam no eixo z, ele é igual a zero. Então, o que nós podemos representar aqui, a sistemática? Esse aqui, só recordando, é o símbolo do somatório. Então, todas as forças que atuam nesse sistema aqui, ele é igual a zero. Ou seja, essa letra é uma letra grega aqui, que é o sigma. Sigma maiúsculo, ok? Então, denota o somatório ou a soma dessas projeções. Então, é frequentemente comum representar dessa forma aqui em problemas de estática. Então, para quando nós estivermos atuando num sistema de forças não coplanares, forças no espaço ou não coplanares aqui, então forças tridimensionais, nós vamos ter que o somatório das forças no eixo x ele é igual a zero, aqui. Então, somatório das forças do eixo x igual a zero, do eixo y igual a zero e do eixo z igual a zero. Então, nesse caso aqui, se nós tivermos três forças, a força 1, a força 2 e a força 3, nós vamos observar que as projeções dela para o eixo x, para o eixo y e para o eixo z, eles devem ser iguais a zero. Então, todas as forças aqui igual a zero. A mesma coisa para a força 2 e para a força 3. Lembrando aqui no caso dessa equação geral, que esse somatório de forças para um sistema não coplanar nós podemos representar justamente da seguinte forma, utilizando aqui os vetores unitários, que é dessa forma aqui, melhor escrevendo, que o somatório de forças ele pode ser igual ao somatório de todas as forças no x para o y, mais o somatório de todas as forças no y para o vetor unitário j, mais o somatório
de todas as forças no eixo Z para o vetor unitário K, ele é igual a zero. Então, onde I, J e K são os vetores unitários das direções positivas de X, Y e Z. Então, se nós tivermos um problema, se várias forças desbalanceadas agirem nessa partícula, aqui considerando unicamente a partícula no caso, essa força necessária para estabelecer o equilíbrio de uma partícula, ele pode ser determinado ou denominado aqui como força equilibrante das forças desbalanceadas. Então, se nós tivermos três forças, uma F1, uma F2 e uma F3, e que elas tenham intensidades conhecidas, nós podemos talvez estabelecer uma força F4 aqui para determinar qual é a força que vai equilibrar esse nosso sistema. Em outros problemas, caso isso não seja solicitado, uma quarta força independente aqui no caso, para utilizar essa partícula, nós podemos aqui saber se dentro das componentes da força 1 ou das componentes x, y, z da força 2 ou até da força 3, quais são esses elementos de força x, y ou z para manter o equilíbrio dessa nossa partícula aqui, ok? Então, observando esse sistema, essa é a lei aqui que rege o equilíbrio de uma partícula. E nós devemos estar muito atento que para resolver esses problemas nós temos o que se chama de técnicas para uma resolução de problema. Então, esses procedimentos aqui são técnicas para a resolução de problemas, ou seja, eles facilitam a resolução do nosso problema. E para o início, aqui é sempre muito importante, nós fazemos o que se chama de desenhar, compreender, construir o diagrama de corpo livre. O primeiro ponto é o diagrama de corpo livre dessa partícula. Nós precisamos aqui fazer o que se chama de estabelecer um esboço muito preciso, muito adequado do sistema ou da estrutura mecânica que nós estamos trabalhando no problema, mostrando justamente todas as dimensões importantes, inclusive os ângulos, ou seja, estabelecer aqui os eixos positivos x, y e z com uma orientação adequada, lembrar também aqui dos ângulos que atuam sobre cada uma das forças. E depois nós devemos escolher qual é essa partícula de interesse para nós. Se caso nós tivermos uma variedade de partículas, então as condições de equilíbrio devem ser aplicadas a cada partícula individualmente. Se nós tivermos uma variedade então de partículas, para cada uma delas nós devemos traçar um sistema de entendimento via diagrama de corpo livre. Então, nós devemos lembrar que para cada partícula as equações de equilíbrio fornecem apenas a determinação de duas incógnitas em problemas bidimensionais e no caso de problemas tridimensionais, três incógnitas. Então, no caso, para nós entendermos também essa equação anterior, essas equações de equilíbrio aqui, que nós devemos observar que as equações de equilíbrio num sistema tridimensional, ela só pode ser aplicada a problemas que envolvem no máximo três incógnitas. Então, esse é o sistema para o procedimento para a resolução de problemas tridimensionais. Então, todas essas questões aqui, para nós resolvermos esses problemas, estabelecendo os eixos x, y e z com uma orientação adequada, tanto a questão dos eixos quanto para os ângulos, nós também devemos identificar aqui as chamadas intensidades e direções dessas forças, justamente aqui na questão de ângulo, tanto das forças chamadas conhecidas, quanto aquelas desconhecidas e que nós vamos determinar com a resolução do problema. E o terceiro e último ponto no diagrama de corpo livre, que o sentido de uma força que tenha intensidade desconhecida nós podemos assumir. Ou seja, em muitos casos nós sabemos que existe uma força num cabo, numa corda, só que nós não sabemos para onde exatamente está
essa direção da força. Então nós podemos assumir aqui uma intensidade dita como F, se for entre um ponto A e B, FAB, nós podemos assumir que ela tem aqui um sentido positivo. E o segundo ponto para nós aqui, nós também, além disso, aqui nós devemos colocar aqui, escolher os eixos, de referência adequados. Por que isso? Eixos de referência adequados. E desenhar um diagrama de corpo livre nesse sistema de referência adequado. Por quê? Porque quando nós fizemos essa escolha X, Y e Z adequado, nós facilitamos o entendimento do problema. Facilitando o entendimento do problema, nós podemos identificar qual é o que se chama de ponto em comum em relação a um sistema tridimensional, para colocarmos o primeiro ponto aqui, que é o estabelecimento das equações de equilíbrio. Lembrando que a equação geral é o somatório de forças, ela é igual a zero, só que ela pode ser projetada, esse nosso entendimento de forças aqui, esse resultante nulo de forças, ele pode ser projetado para o eixo X, aqui no caso, para o eixo Y e para o eixo Z. Então, utilizando esse sistema aqui para nós, o que nós podemos pensar também? Que esses problemas tridimensionais, eles costumam surgir 3 equações algébricas lineares simultâneas, ou seja, essas equações aqui são equações algébricas simultâneas, que elas vão dar um pouquinho nós devemos dar um pouco de atenção para resolver elas, justamente porque elas se expressam para os 3 eixos e elas têm incógnitas. Só que para agilizar esse processo, nós podemos utilizar uma forma de resolução aqui por meio do uso de calculadoras científicas portáteis. Então, calculadoras aqui, calculadoras científicas portáteis, e também utilização aqui de programas computacionais. Então, programas computacionais. Aqui, uma delas, famosa aí no meio da engenharia, são as calculadoras portáteis aí, gráficas, que trabalham, uma delas HP, no caso, outros programas aqui, o Maple é um deles, o MathCAD, o EES é um deles, MATLAB é outro aqui no caso, tá? Então, tem uma infinidade de outras, tanto calculadoras quanto programas computacionais para resolvermos esse sistema. Então, essas equações de equilíbrio aqui, quando nós estamos utilizando a aplicação delas, elas justamente caem em matrizes para nós fazermos a resolução. E aí, nesse sistema, é importante lembrar que a resolução de matrizes aqui é importante para nós compreendermos aqui como resulta o valor dado uma intensidade, por exemplo, de uma força que seja desconhecida. Então, o último ponto aqui é como a intensidade de uma força ela é sempre uma quantidade positiva, no caso. Então, se a solução produzir um resultado negativo, aqui, por exemplo, se nós estamos assumindo uma força desconhecida e nós dizemos para ela que essa força era positiva e nós assumimos aqui, então se a solução produzir um resultado negativo, isso indica que o sentido da força é oposto ao mostrado no diagrama de corpo livre, que foi assumido em princípio aqui de início, tanto para forças desconhecidas quanto para forças conhecidas. Então, traçar o diagrama de corpo livre e depois colocar as equações de equilíbrio aqui para nós expressarmos as forças tridimensionais. Então, vamos fazer um exemplo aqui, tentando aplicar aqueles procedimentos anteriores. E aí nós vamos observar o seguinte, que nesse caso aqui, nós vamos supor aqui que esse problema
Então, fazendo a leitura dele, se a massa do vaso de planta é 50 kg, determine a tração desenvolvida em cada fio para o equilíbrio. Então, o que ele está solicitando? Para avaliar a tração, a força em cada fio para manter o equilíbrio. Então, para manter o equilíbrio, o somatório das forças é igual a zero. E ele determina aqui para nós que o X é 1,5 e o Z é 2 metros. Então, aqui o Z 2 e esse X é 1,5. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que a massa dessa planta, a massa é 50 kg. Então, essa massa aqui é 50 kg. E aí nós temos o que? Nós temos um ponto A aqui, nós temos um ponto C e nós temos um ponto D. Então, nós temos aqui pontos em comum nesse sistema. Nós temos também um ponto D, um ponto B aqui no caso, só que ele está em linha com esse ponto A, então tem uma força atuando aqui. E agora, nós podemos, em segundo momento, como nós já identificamos esses pontos que existem, nós agora temos que expressar quais são as cotas de cada um desses pontos. Só que para expressarmos as cotas de cada um desses pontos, nós devemos entender o seguinte: como é mais fácil representar o sistema de eixos X, Y e Z. Para compreender melhor isso, nós podemos observar o seguinte, que como tem esse vaso de planta, ele tem uma força aqui representado pelo peso W, nós temos o que? Nós temos uma corda, aqui no caso, um fio, que ele liga do ponto A ao ponto D. Então, nós vamos representar aqui, tem uma força entre A e D. Nós temos também um outro elemento, que é uma força aqui entre A e C. Força entre A e C. E nós temos também um outro elemento, que é uma força entre o ponto A, e o ponto B. Então, o que nós podemos concluir disso? Qual é o ponto que liga ou que une esses 4 elementos de força? 3 forças desconhecidas, FAB, FAC e FAD, e uma força conhecida, de intensidade conhecida, que é o peso. O ponto que liga esses 3 elementos aqui desconhecidos e uma conhecida é o ponto A. Então, esse ponto A, aqui nós vamos colocar o que se chama de sistema referencial para nós. E o que é o sistema referencial? Traçar os eixos X, Y e Z aqui. Então, utilizando o nosso sistema, nós vamos traçar da seguinte forma, que o eixo X está dessa forma aqui, o eixo X, o eixo Y ele está aqui, o eixo Y e o eixo Z está dessa forma. Então, o que nós temos? Traçado o eixo X, o eixo Y e o eixo Z e a indicação positiva para cada um deles. Positivo, Y positivo e o Z positivo. Seguindo, o próximo ponto então é determinar quais são as coordenadas de pontos para cada um dos pontos A, C e D. Então, vamos lá. O ponto A, como ele está na origem do nosso sistema estabelecido por nós, aqui no caso, então o ponto A é coordenada 0 para o I, 0 para o J e 0 para o K, aqui em metros. O ponto C, o segundo ponto no caso, é 2 para o I, menos 6 para o J e 3 para o K. Então, metros aqui. E o terceiro e último ponto, o ponto D, no caso, expresso pelo problema, menos 1,5 para o I, menos 6 para o J, no caso, e 2 para o K.
metros aqui. Então, nós temos a descrição dos 3 pontos A, C e D. Aqui o ponto B, no caso, como ele está em linha entre a força A e B, ele está descrito justamente e somente pelo eixo Y ou J. Então, aqui nós temos a descrição completa dessa projeção FAB, ou seja, ele está projetado no eixo J, aqui para nós, eixo Y no caso. Então, seguindo, agora estruturando esse nosso sistema, só representando aqui nessa finalidade os pontos A, C e D, novamente, para não esquecermos eles, 0, 0 e 0, o ponto C, 2, menos 6 e 3K, e depois o ponto D, para cada uma das coordenadas, no caso. Então, seguindo, nós vamos traçar agora os vetores de força. Vetores de força, justamente. Então, vetores de força, aqui no nosso caso, nós podemos expressar cada força atuante separadamente como um vetor de força. Então, o que nós vamos fazer? Para a primeira delas, a força AB, aqui representada, vamos representar força AB. Então, o que nós vamos ter? Que a força AB é igual a força AB em J. É isso aí. Então, a primeira delas. A segunda é a força AC, no caso. Como vai ficar a força AC? Então, força AC é igual a força AC vezes os elementos de projeção aqui do vetor unitário lambda, que projeta entre 2 pontos. Então, essa é a equação que nós temos que utilizar. Lembrando, aqui no caso, então essa nossa expressão fica a força AC, aqui, só vamos colocar um sistema para representar melhor, 2 menos 0 para o I, mais menos 6 menos 0 para o J, mais 3 menos 0 para o K. Então, vamos colocar um pouquinho menor aqui. E aí a parte inferior, que é a leitura da intensidade, mais menos 6 com menos 0 ao quadrado, mais 3 menos 0 ao quadrado, para retirarmos a intensidade aqui no caso. O que nós vamos observar aqui? Que a força AC, ela é igual a, resolvendo essa expressão e multiplicando pela FAC, nós vamos ter que 2/7 FAC para o I, menos 6/7 FAC para o J e mais 3/7 para FAC em K. Então, essa aqui é a expressão para a força AC. E aí, seguindo, a terceira força é a força entre o ponto A e o ponto D. E aí a mesma expressão anterior, que é aquelas forças que nós temos quando tem 2 pontos, no caso. Então, o que nós vamos ter? FAD vezes a componente entre essas forças. Então, FAD, FAD, aqui abrindo, nós vamos ficar dessa forma. Menos 1,5 menos 0 para o I, mais menos 6 menos 0 para o J, mais 2 menos 0 para o K. E aí, a parte inferior é só a leitura da intensidade ao quadrado, mais menos 6 menos 0 ao quadrado, mais
2 menos 0 ao quadrado. Então, só colocando a raiz aqui no caso, fechando, nós vamos ter que a força AD, ela é expressa aqui para nós, menos 3 sobre 13 FAD para o I, menos 12 sobre 13 FAD para o J, mais 4 sobre 13 FAD para o vetor unitário K. E aí a força-peso, a última aqui, força-peso, no caso, representado pela letra W, que é projetada no eixo Z, aqui, o que nós vamos obter? Que o W é igual a 50 vezes 9,81, como ela é projetada para o sentido negativo, então, para o K, aqui nós vamos obter que ela é menos 490,5 K newtons. Então, menos 490. A força, aqui só deixar registrado, essa força AB, aqui ela está projetada, isso é importante nós entendermos, projetada no eixo J. Então, nós temos a primeira, força AB, a força AC, a força AD e a força peso. Então, nós temos três incógnitas, força AB, força AC e força AD, e uma força aqui que tem intensidade conhecida. Bom, como é que nós vamos resolver agora isso? Nós vamos colocar a equação de equilíbrio. A equação de equilíbrio. Equação de equilíbrio. Essa equação de equilíbrio aqui para nós, ela serve justamente para traçarmos agora aquelas forças anteriores. E como nós vamos ter isso? Que o somatório de todas as forças é igual a zero. Fazendo essa abertura, o que nós vamos ter? Que a força AB mais a força AC mais a força AD mais o peso é igual a zero. Então, o que nós vamos fazer agora? Substituir todas essas variáveis anteriores aqui, esta variável, esta variável, essa terceira variável aqui e essa já determinada aqui no caso, nós vamos substituir nessa nossa equação aqui. Então, como nós vamos substituir isso? Colocando os valores aqui no caso. Então, FAB para o J, mais aqui 2/7 FAC para o I, menos 6/7 FACJ, mais 3/7 FAC para o K. Fechando a primeira aqui no caso, mais a segunda grande expressão aqui no caso, 3 sobre 13 FAD para o I, menos 12 sobre 13 FAD para o J, mais 4 sobre 13 FAD para o K. Então, a última expressão, que é o peso, menos 490 vezes 0,5 em K, tudo isso é igual a zero. O que nós vamos obter aqui? Essa equação de equilíbrio, nós devemos separar as componentes nas coordenadas, e equacionar em I, J e K. Então, como nós vamos fazer isso?
Vamos separar para a componente I. Vamos colocar aqui componente de vetor unitário I. Quais são elas? O que nós temos aqui nessa expressão superior que é somente para o I? Quais são elas? Então, vai ficar 2 sétimos FAC menos 3 sobre 13 avos FAD igual a zero. O segundo elemento é componente em J. Quais são as componentes nessa nossa equação aqui que são para J? Então, somente aquelas que são para J. Então, FAB menos 6 sétimos de FAC menos 12 sobre 13 avos FAD igual a zero. E, por último, aqui no caso, componente para o vetor unitário K. Quais são nessa expressão aqui que é somente para o K? O que nós vamos obter aqui? 3 sobre 7 FAC mais 4 sobre 13 FAD menos 490,5, que era o peso, igual a zero. Bom, agora o que nós vamos fazer é resolver essa expressão aqui. Resolvendo essa expressão, o que nós vamos obter? Lembrando aqui uma resolução simples. Aqui nós podemos resolver um sistema, essa primeira expressão aqui no caso, a primeira expressão com a terceira, e aí os valores obtidos aqui podem ser substituídos nessa segunda equação. Resolvendo esse sistema, nós vamos obter que a força AB ela é igual a 1,21 kN, a força AC é igual a 606 newtons e a força entre A e D é igual a 750 newtons. Então, nós temos aqui as três forças solicitadas pelo problema. Então, nós temos aqui a tração desenvolvida para cada uma dos fios para manter o equilíbrio. Como nós sabemos que está em equilíbrio essas forças, porque nós traçamos a condição inicial aqui do problema era justamente esse. Então, nós colocamos todas aquelas equações anteriores, cada uma delas aqui nessa equação geral, e nós colocamos aqui, ó, nesse fim que é representando aqui para nós o equilíbrio. Então, chegando no fim, nós separamos as componentes aqui. Lembrem, tem que separar I com I, J com J e K com K. E nós resolvemos essas expressões aqui e obtemos aqui as respostas que o problema solicitava para nós. FAB 1,21 kN, FAC 606 newtons e FAD 750 newtons. Então, pessoal, esse vídeo aqui ele tratou justamente dessas questões que envolvam técnicas de resolução de problemas para um caso aqui das equações de equilíbrio para partículas. Então, agradeço a atenção de vocês. Curtam o canal, inscrevam-se lá no canal, deixem as suas dúvidas, elogios lá e até o próximo vídeo.